Você começa realizando pesquisa genealógica, pleiteando cidadanias, ou até mesmo por curiosidade, você se depara com os consulados e talvez não tenha informações o suficiente sobre alguns detalhes desses consulados, como que eles funcionam, qual a organização, a disposição deles e principalmente dos consulados italianos, que é o tema do vídeo de hoje. Então fique aí que acho que você vai se interessar. Fala pessoal, eu sou o Vitor Garcia do Vlog Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal. Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Como já falado na intro, eu vou explanar um pouco sobre os consulados italianos no Brasil. Então fique aí que você vai gostar. Basicamente são 7 órgãos principais: a embaixada localizada em Brasília, né, embaixada italiana, e outros 6 consulados, que são os consulados gerais da Itália no Brasil, que são os consulados de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. A embaixada, obviamente, se localiza na capital, Brasília, e atualmente, desde o dia 7 de janeiro de 2020, ela tem como embaixador Francisco Lizarello, que nascido em 1958 e que já foi também embaixador da Itália em outros países. Mas basicamente a embaixada, que seria o órgão central, né, da Itália, e futuramente inclusive eu farei um vídeo explicando um pouco melhor o que é a embaixada, ela abriga, vamos dizer, algumas jurisdições. Então, alguns estados do Brasil estão sob a jurisdição da embaixada para, enfim, serviços gerais, principalmente no caso de cidadania, de pleitear cidadania. Se você precisa levar seus documentos até um consulado ou embaixada, dependendo do seu estado, você está sob uma jurisdição. No caso da embaixada, né, ela abriga o Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima e Amazonas. O consulado de Belo Horizonte cuida de todo o estado de Minas Gerais. O consulado do Rio de Janeiro, dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O consulado de Recife cuida de todos os 9 estados da região Nordeste. O consulado de Porto Alegre cuida do estado do Rio Grande do Sul. Consulado de Curitiba, dos estados de Paraná e Santa Catarina. O consulado de São Paulo cuida dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Dessa forma, como no mapa que eu coloco aqui para vocês, para que visualizem melhor. Então, dessa forma, é que vocês podem ver que inicialmente parece uma bagunça, né? Uma pessoa que mora no Acre está sob a jurisdição do consulado do estado de São Paulo, mas é assim que funciona. Você tem alguns consulados, além da embaixada, espalhados pelo país, e eles cuidam de algumas regiões, né? Eles têm o território, a jurisdição das quais eles cuidam. Então você tem vários locais que representam os consulados gerais. Na minha cidade, Ribeirão Preto, inclusive, há um desses locais. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu estou deixando em algum lugar aqui, falando um pouco, um dos primeiros vídeos do canal, eu mostrando um pouco sobre o consulado italiano na minha cidade. Então, usando o exemplo do consulado de São Paulo, você tem o consulado geral, né, consulado Gerenare, se eu não me engano que se pronuncia, que está localizado na capital paulista, né? E você tem outros órgãos, vamos dizer, ou outros locais de atendimento espalhados pelo interior, como você tem em Campinas e outras cidades. Em Campinas é chamado de consulati honorari,
Em algumas outras cidades que eu estou deixando aqui, como Campo Grande, por exemplo, são os denominados vice-consulados. Aí você tem também as agências consulares honorárias e você tem os correspondentes honorários, como na minha cidade, Botucatu, enfim, eu estou deixando a lista aqui do lado que fica mais fácil. Então, como vocês podem ver, além da embaixada e dos consulados, há outros órgãos, né, postos de atendimento que estão abaixo dos consulados, que se reportam aos consulados e têm uma competência um pouco menor, né? Eles dependem dos consulados para uma série de ações. E aí você tem a ordem, como eu passei para vocês no exemplo dos consulados de São Paulo, são os vice-consulados honorários, as agências consulares honorárias e o correspondente consular honorário, os correspondentes consulares honorários, e um desses é o da minha cidade, Ribeirão Preto, que inclusive tem o vídeo falando a respeito. Então, como vocês puderam observar, além da embaixada e dos consulados gerais, há outros órgãos ou postos de atendimentos que são subordinados aos consulados, como no exemplo que eu passei para vocês dos consulados do estado de São Paulo, os postos de atendimento não só no estado de São Paulo, mas sobre o Consulado Geral de São Paulo. Então você tem uma ordem, né, que são os consulados honorários, os vice-consulados honorários, as agências consulares honorárias e os correspondentes consulares honorários, como na minha cidade, Ribeirão Preto, que por mais que a gente se refira, né, como consulado, seria essa agência que tem vídeo, inclusive um dos primeiros vídeos do canal. O consulado honorário são repartições consulares subordinadas a um consulado geral de carreira, ou seja, um exemplo seria o consulado honorário de Campinas, que está subordinado ao consulado geral de São Paulo. E aí poderia dar inúmeros outros exemplos dos consulados italianos e outros consulados, né? Então a ação ela deve ser complementar o plano regional ou local, ou trocando em miúdos, são postos de atendimentos para auxiliar um atendimento local, né? Mas eles não estão habilitados a processar documentos, então não se pode tirar num consulado honorário um passaporte, por exemplo. Você tem que procurar o consulado geral ou o consulado honorário, ele se reporta ao consulado geral para poder emitir um passaporte. E nesses consulados há o cônsul honorário, que tem aí a finalidade, né, de atender às necessidades daqueles que procuram os serviços, porém ele não é um servidor de carreira diplomática, diferente dos embaixadores, por exemplo. Então é isso, espero que tenham gostado aí, deixem sugestões nos comentários para a gente procurar melhorar, se faltou alguma coisa, comente aí, procure contribuir, claro, se for do seu interesse, mas se for comentar, de preferência contribua aí de alguma forma, dê sugestões plausíveis, né, críticas construtivas. Então é isso aí, valeu!